Hoje, no Primeira Instância, você vai ver a repercussão do caso Bruno em Natal. Representantes do Ministério Público, magistratura, da advocacia e a população analisam o assassinato da modelo Elisa Samúdio. Primeira Instância está no ar. O Brasil assiste a mais um mistério a ser desvendado pela Justiça. O assassinato da modelo Elisa Samúdio. O goleiro Bruno do Flamengo é realmente culpado? O menor de 17 anos disse a verdade? Será que o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, desossou a modelo e entregou parte do corpo aos cães? Entenda o caso e veja a opinião dos natalenses. Desde o início do mês de junho, a modelo paranaense Elisa Samúdio, de 25 anos, está desaparecida e o goleiro Bruno Souza, do Flamengo, é o principal suspeito do suposto assassinato. Elisa e Bruno tiveram um relacionamento no ano passado e desse romance teria nascido um filho, hoje com 4 meses de vida. Na época em que se envolveu com Elisa, Bruno era casado e não assumiu a criança. Exames de paternidade estavam para ser feitos, mas o goleiro não aceitou fazer o exame de DNA. Um processo judicial pelo reconhecimento da paternidade e o pagamento de pensão alimentícia ao menor se arrasta há meses. No ano passado, Elisa já havia procurado a polícia para denunciar o goleiro Bruno por agressão e por obrigar a modelo a tomar remédios para interromper a gravidez. Em 24 de junho, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Elisa tinha sido vista no sítio do goleiro, em Minas Gerais, e que teria sido espancada e assassinada por Bruno e mais 2 amigos. Buscas foram feitas no sítio e áreas próximas, mas nada além de roupas femininas, fraldas e uma passagem com nome ilegível foi encontrado. A ex-mulher de Bruno, Daiane Souza, chegou a ser presa por subtração de incapaz, quando o bebê foi encontrado na casa de conhecidos de Daiane, que havia negado saber do paradeiro da criança. Com a grande divulgação no caso pela imprensa, o goleiro Bruno concedeu uma entrevista coletiva, onde afirmou ter visto Elisa pela última vez há 4 meses, quando foi conhecer o bebê, que foi entregue a ele em seu sítio pelo funcionário Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão. Segundo Bruno, Elisa teria entregado a criança a um funcionário e pedido que levasse o bebê para ele, alegando ter que resolver problemas pessoais. Bruno encerrou a coletiva dizendo que torcia pelo aparecimento de Elisa. Exames realizados em um dos carros de Bruno detectaram a presença de sangue humano no banco de trás e as amostras eram compatíveis com o sangue de Elisa. No dia 6 de julho, uma nova testemunha deu entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, e fez importantes acusações. Segundo ela, um menor de 17 anos, parente do goleiro, teria participado do sequestro e do assassinato de Elisa. O menor teria dado uma coronhada na jovem no interior do carro do goleiro e Bruno teria pago R$3.000 para o corpo de Elisa ser desossado e enterrado por traficante em Minas Gerais. O menor foi encontrado pela polícia na residência de Bruno e levado para prestar depoimento. Ele afirmou que Macarrão tinha ido buscar Elisa e o filho para ir até o sítio do goleiro Bruno. Afirmou ainda que permaneceu escondido no porta-malas do carro, saindo somente para agredir Elisa com coronhadas e que o revólver pertencia a Macarrão. O adolescente disse ainda que Elisa foi morta pelo ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, e que depois de matar a jovem, o ex-policial entregou partes do corpo para serem devorados por cachorros. Com base no depoimento do menor, a polícia prendeu os principais envolvidos no desaparecimento de Elisa Samúdio: o goleiro Bruno, o amigo Macarrão, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, a ex-mulher do goleiro Daiane Souza, Helenilson Vitor da Silva, administrador do sítio de Bruno, Flávio Caetano de Araújo, Vemerson Marques de Souza, o Coxinha, e Sérgio Rosa Salles Camilo. E por ter ganhado repercussão nacional, os natalenses também dão sua opinião sobre o caso Bruno. Eu acho que ele deve ser condenado, pois ele, antes de tudo, matou uma pessoa, cometeu um crime, certo? Isso é bastante, não há, como eu posso falar,
não há um remédio melhor a ele ser reabilitado como numa prisão. Esse é um dos casos, mais um dos casos de barbaridade que está acontecendo aí, que está no auge. Fora esse, existem outros. Mas eu acho que o caso de Bruno, eu tenho certeza que ele vai ser condenado, vai ser feita justiça, entendeu? E assim, não vai voltar a vida da moça, da menina, né? Mas eu tenho certeza que sim, ele vai ser condenado. Minha opinião é que ele vai sim ser condenado referente à mídia, está focada muito em cima desse caso. Ele não vai, apesar dele ter um poder aquisitivo muito grande, né? Ter muitos bens, muito dinheiro, ser uma pessoa famosa, mas acredito que vai ser feita justiça, igualmente foi feito naquele caso da menina dos Nardones. Eu acho que ele, pelo jeito que ele tá acontecendo todas essas reviravoltas aí, eu acho que ele tá complicado. Você acha que ele vai ser condenado? Vai. Não tem jeito pra ele não. Ele e os comparsas dele ali. Só muita polêmica, porque ele é uma pessoa de poder aquisitivo alto, uma pessoa que está na mídia todo o tempo, porque uma pessoa pobre, uma pessoa de poder aquisitivo baixo, não se vê tanta polêmica. Então isso mais é polêmica e, na verdade, ele deveria pagar como pagam aquelas pessoas que têm esse poder aquisitivo baixo, que são pobres. Então ele deveria pagar com a prisão. Deveria ser preso, deve ser preso, esse é meu ponto de vista. Eu estava assim, achando assim, muita barbaridade. Mas eu não sei se é porque eu sou evangélica, Deus mandou que eu orasse por ele. E eu não sei porquê. Quando foi no outro dia ele desmaiou. Então eu acho que ele merece o perdão de Deus. Porque eu sei que se ele participou desse crime, tudo bem, né? Ele tem que pagar, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, mandou que eu orasse por ele, como eu já falei, no outro dia ele desmaiou. Então eu creio que ele vai merecer o perdão. Ainda não foi provado que ele é o autor do crime. Aí já houve algumas injustiças, né? Quiseram dar as contas dele e sem comprovar. Enquanto não comprovar, não pode, né? Eu acho que é errado. Mas depois que for comprovado, eu acho que ele merece uma justa causa para servir de exemplo para os demais jogadores. Para eles saberem que o dinheiro não é tudo. Às vezes eles, por ter muito dinheiro, acham que pode fazer tudo. Mas a lei ainda existe, né? E a lei já está sendo cumprida aí. Ele vai ser um grande exemplo para os demais jogadores. Veja a seguir. O promotor de justiça Augusto Azevedo analisa o caso. O Primeira Instância volta já. Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. O Primeira Instância está de volta. Agora vamos conversar com o promotor Augusto Azevedo sobre o caso Bruno. Promotor Augusto Azevedo, o que é que você está achando deste caso que aconteceu no Rio de Janeiro com o goleiro Bruno do Flamengo? Primeiro, do ponto de vista pessoal, é lamentável, é uma tragédia, é uma coisa muito triste, porque você vê uma pessoa pública envolvida de maneira tão determinante, eu diria até como pivô principal dessa situação, dando esse exemplo negativo para o Brasil inteiro. Então isso, do ponto de vista pessoal, é lamentável. Do ponto de vista profissional, eu vejo como alguém que você tem que buscar algumas explicações de natureza sociológica, psicológica, para tentar explicar como é que uma pessoa pode chegar a esse nível de crueldade. Então é muito lamentável isso aí tudo. Doutor Augusto, o senhor está acostumado a fazer vários júris. Como é que se pode receber, de repente, um atleta que está sendo condenado pela sociedade? Até que ponto isso pode interferir a um promotor de justiça na hora lá do júri? Bem, o fato da sociedade fazer seu juízo a respeito do caso é uma situação que foge qualquer controle da promotoria, do judiciário, enfim. A sociedade tem seus valores, a sociedade tem seus mecanismos de fazer julgamento. Do ponto de vista como promotor de justiça,
a gente tem que ter a tranquilidade e a isenção suficiente para fazer valer o que a nossa profissão exige, ser promotor de justiça. Então a gente não pode se envolver com um clamor popular, por exemplo. A gente tem que estar cingido às provas do que está sendo apurado e, com base no que for apurado e for entregue ao Ministério Público, a gente fazer o nosso juízo e levar para o Tribunal do Júri, para o júri popular, se assim ele chegar lá, porque tem algumas etapas a serem cumpridas, levar o que a gente entenda de ser de justiça. Agora, sem o corpo, sem a prova material, fica mais difícil aí encontrar uma forma de repente a justiça condená-lo. Não, veja, a questão da materialidade, que é inerente a todo e qualquer crime, não apenas crimes que envolvam a pessoa física, a pessoa humana. No caso do homicídio, a materialidade é o corpo, o próprio cadáver, vamos dizer assim. Mas no caso de outros crimes de natureza patrimonial, o objeto do crime, o corpo de delito chamado, já tem outra variante. E para todos os crimes, o Código de Processo Penal é muito claro. Naqueles crimes em que deixar vestígio, tem que se ter a materialidade deletiva, tem que se ter o corpo de delito. Mas o próprio Código, sabiamente, e para evitar exatamente o que está acontecendo no caso Bruno, ele cria um outro mecanismo dizendo também o seguinte: se é impossível restabelecer esse corpo de delito, encontrá-lo para fazer exatamente os laudos, fazer os exames necessários, outras provas podem substituí-lo, e uma delas é a prova testemunhal. Então, mesmo estando à distância do caso Bruno, porque se dá no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, mas principalmente em Minas Gerais, eu diria o seguinte, que a materialidade delitiva, o corpo de delito, ele pode sim ser alcançado do que a gente chama materialidade comprovada de maneira indireta. Agora, doutor Augusto, nesse tempo que o senhor está fazendo o júri, já aconteceu caso semelhante, que o réu foi condenado realmente, sem a presença da prova material? Não, eu particularmente nunca peguei. Eu já devo estar aí, sei lá, 500 a 600 júris feitos. Eu particularmente nunca peguei. O que eu peguei de casos de tentativas de homicídio, que também vão a júri popular, o crime consumado de homicídio e o crime tentado também. Eu já peguei onde você não tem um laudo sobre as lesões corporais deixadas em alguma vítima de tentativa. E não houve problema algum dessa prova ser reconstituída, ser feita, ser comprovada essa materialidade de maneira indireta, como eu acabei de dizer. Mas com relação ao homicídio consumado, eu particularmente nunca peguei. Agora, nós sabemos que o corpo do júri é formado pela população, pela sociedade. É o povo representado ali no júri. E será que os jurados, eles não podem se influenciar pela mídia e já ir com o juízo feito? Veja, isso acontece, e eu diria até que infelizmente isso acontece, porque eu acho que um promotor de justiça ele não pode nem vibrar quando a sociedade está absolutamente contra determinado acusado, nem tampouco ficar, vamos dizer assim, lamentando porque a sociedade possa estar a favor. Eu acho que compete ao promotor de justiça, numa visão estritamente do Ministério Público, você arranjar os elementos dentro dos autos do que existe, não forjar, mas ir existindo, e ter a capacidade, ter um esforço muito grande de passar para os jurados, que são leigos, como você bem colocou, mas são pessoas que representam toda a sociedade, um sétimo de toda a sociedade, para que a gente possa convencê-los daquilo que a gente está defendendo. Então, eu acho que a tarefa do Ministério Público ela tem que ficar, como eu disse no início, o promotor de justiça ele tem que ser de justiça, e para ser de justiça ele não pode ter uma tendência que não seja a verdade do processo. Doutor Augusto, a sociedade, de uma forma geral, já praticamente que condenou o goleiro Bruno. O próprio delegado, doutor Augusto, ele já meio que explicitou que o rapaz era o culpado. E nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Eu acho. Mas aí, veja só, o inquérito policial é uma peça administrativa. É verdade que o delegado deve ter sua prudência, sim. É um bacharel em direito, mas como bacharel, ele tem a missão de dar os primeiros passos investigatórios naquele rumo. É natural que a pessoa que esteja envolvida com um manancial de prova tão grande, como me parece que eles começam a juntar esse quebra-cabeça, ele tenda a emitir uma opinião.
O delegado, ele é, vamos dizer assim, ele apura, mas ele é parcial. Ele não é que ele vá forjar, ele busca aquele caminho. O promotor de justiça, ele recebe aquela produção, ele envereda por um outro caminho judicial e, ao final da sua opinião, pugna por aquilo que ele entender de justiça. Então, com relação especificamente ao caso Bruno, você falava no início que a sociedade já faz o seu juízo de valor. Mas faz o juízo de valor porque as pessoas são inteligentes. É natural que alguém, eu, Bruno, vamos dizer hipoteticamente, tenho uma relação com uma pessoa, sou, aspas, acusado de ser o pai daquela pessoa, tenho litígio comprovado com aquela pessoa, porque várias gravações mostram isso. A própria vítima grava um vídeo dizendo-se espancada, dizendo de ter passado por algumas situações vexatórias. Você usa o meu carro para fazer determinada situação, as pessoas confirmam que usaram, é encontrado sangue da vítima dentro do meu carro, a cena do crime é a minha casa, um sítio onde eu tenho, isso aí simplesmente é ao léu, eu não sabia de nada, isso aconteceu, não, eu não esperava. Não é bem assim. Então, eu acho que a sociedade faz o seu juízo de valor a partir de determinadas coisas que são repassadas pela imprensa, de maneira muito fiel, diga-se de passagem, e eu acho que a partir daí a sociedade começou a enxergar que efetivamente o goleiro Bruno é o pivô de toda essa tragédia e, acima de tudo, é o autor principal, se não o autor material de ter participado diretamente, mas o autor intelectual que dentro de um contexto penal tem a mesma qualificação, não, tem a mesma imputabilidade, tem a mesma culpabilidade dos outros que participaram. Então, é apenas aferir na hora de fazer o julgamento, pelo que está posto, eu estou falando à distância, pelo que está posto aí que a gente tem notícia pela imprensa, qual o grau de culpabilidade de cada um para dosar a sua real punição. Doutor Augusto, o Primeira Instância, é um programa só de direito e o telespectador, uma grande maioria do telespectador, é composta de estudantes de direito. Então, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador, que também é leigo, como se procede esse caso até chegar ao júri e a pena que, de repente, o acusado pode pegar. Veja, com relação ao caso, tem uma nuance aí que para mim não está clara, até porque o noticiário ele não vai se deter em questões mais técnicas. Está se falando em alguns crimes, não está se falando apenas de um crime de homicídio, está se falando de sequestro, está se falando de, me parece alguma coisa, subtração de menor, está se falando de crime de quadrilha, então está se falando, e também, óbvio, de homicídio. Tem umas qualificadoras, né? Tem. Então, dentro disso aí, do que está se falando, é preciso, primeiro, para você chegar à quantificação de pena final possível, é necessário que você veja o seguinte, aí é importante que todos tenhamos muita prudência. O sequestro, efetivamente, ele vai ser analisado e vai ser processado judicialmente, se o for, como um crime independente ou como um crime meio para consecução do homicídio. Ou seja, é importante eu saber se a moça foi sequestrada efetivamente e aí se deu um sequestro independentemente e depois resolveram matá-la, ou se a moça já foi levada para ser morta. Porque aí passa a ser, é o que eu sempre inclusive digo no próprio Tribunal do Júri, que é um exemplo bem, aproveitando que você tem um público inclusive de estudantes. O que é um crime meio, o que é um crime fino, um exemplo bem didático até para a própria população. Se você tem alguém que entra numa casa para roubar ou para furtar, na hora em que ela entra, pula o muro da casa, ela está praticando um crime de invasão de domicílio. Na hora que ela danifica uma janela, uma porta para entrar na casa, ela está praticando um crime de dano. Na hora que ela subtrai a coisa que ela buscava, uma televisão, um rádio, o que for, dinheiro, ela está fazendo um crime de furto. Então, o que é que acontece nisso aí? São 3 crimes que vão ser processados de maneira independente, porque os 3 existem no Código Penal. O crime o crime de invasão de domicílio, o crime de dano e o crime do próprio furto. Não. Na verdade, ela pulou, porque se ela não pulasse, ela não conseguia entrar na casa para furtar, que era o objetivo dela. Na verdade, ela danificou a porta ou a janela porque ela precisava para entrar ali. Então, tudo isso fica absorvido pelo crime fim, que era o crime de furto. Assim, a gente precisa também analisar a questão de Bruno. Se o sequestro efetivamente se dá para matar ou se o sequestro se dá de maneira independente e só depois é que resolvem matá-la. Muito obrigado, doutor Augusto. E no próximo bloco, uma entrevista com o juiz Ricardo Procópio. Até já!
Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente, pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca essa chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Representando a magistratura e a advocacia de Natal, o juiz de direito Ricardo Procópio e o advogado Fábio Holanda comentam o caso Bruno. Doutor Ricardo Procópio, essa comoção que aconteceu no caso Bruno pode interferir na decisão de um juiz? Não. A comoção é natural que haja por parte da população, que fique indignada com fatos que são chocantes, mas o juiz, apesar de não ficar alheio ao clamor das ruas, apesar de não ficar alheio às informações que são hoje instantâneas e a todo momento, ele não pode se guiar por essa indignação que toma conta das ruas. Ele tem que, o máximo possível, buscar a serenidade, o equilíbrio, para que possa fazer justiça. Agora, para que o nosso telespectador possa entender, o acusado, o Bruno, só vai ser realmente condenado, só vai ser o autor do crime depois da justiça, depois do júri, depois da tramitação judicial, não é isso, doutor? É verdade. E é importante que as pessoas, que às vezes se preocupam tanto com isso, o fato já aconteceu, é necessária a indignação popular para que fatos dessa natureza não se tornem comuns. Mas é preciso que as pessoas tenham um mínimo de serenidade e paciência, porque o processo reclama tempo, para que não haja injustiça, para que a justiça seja aplicada na sua plenitude e com exatidão, tanto quanto possível. Quando se fala que, hoje é muito comum se falar que fulano ficou impune, ou que a impunidade graça, em razão de determinado indivíduo, determinado cidadão que praticou algum fato supostamente criminoso, não está imediatamente atrás das grades, na verdade está se cometendo injustiça também quando se diz isso. Porque a impunidade, ela só vai se verificar se o sujeito não for processado e julgado. Mas se ele está submetido a um julgamento, a um processo, para final julgamento, aí sim é que vai se definir a responsabilidade penal do sujeito e que tipo de pena e em que quantitativo vai ser aplicado a esse sujeito. Não se pode simplesmente, sumariamente, condená-lo e executar uma pena que não se sabe nem qual é, porque só a apuração do fato, na sua inteireza, vai possibilitar um juízo adequado para o caso. Ninguém pode ser julgado sem que um advogado o defenda, já que a função do advogado é função sem a qual a justiça criminal não pode avançar. Então alguém tem que ter esse papel. Em segundo lugar, é importante que nós tenhamos em mente que existe no sistema constitucional brasileiro, isso é uma regra no sistema democrático, tanto aqui como fora do Brasil, a presunção de inocência. Nós não podemos partir de nenhuma outra premissa que não seja a premissa de que o goleiro Bruno é inocente. Esta é a premissa que está fixada pelo ordenamento jurídico pátrio. Então, advogar para o goleiro Bruno, advogar para o companheiro e amigo dele, o Macarrão, se é que ele é amigo, vamos saber daqui para o final do processo, é algo que, além de um direito dos ora ainda nem indiciados, dos ora presos administrativamente, é uma obrigação constitucional. Se nenhum advogado se apresentasse, ou se fosse o caso de uma pessoa pobre, a justiça teria que pedir ou nomear um defensor dativo.
Então, sem um advogado não há julgamento. Essa é uma premissa básica. Então, o advogado está cumprindo o papel dele, que é o de defender os direitos de um homem que é réu primário, pelo que se saiba, ele nunca teve nenhuma condenação judicial, e que, até que se prove o contrário, essa é a função do Ministério Público, apurar a realidade dos fatos, e da polícia em dar os elementos necessários para que o Ministério Público cumpra o seu papel e o Tribunal do Júri possa, em havendo pronúncia, julgar a atitude do goleiro Bruno, a atitude das demais pessoas que estão presas. Mas não podemos esquecer que temos que punir o fato, temos que punir o ato. A pessoa, o ser humano, o cristão, ele precisa continuar com seus direitos resguardados, precisa continuar com o respeito à sua integridade física, à sua integridade psicológica, precisa se dar ao advogado do goleiro Bruno e dos demais supostamente envolvidos acesso amplo e restrito ao inquérito, precisa se garantir ao caso determinadas garantias constitucionais, como, por exemplo, a do respeito à vida privada, à intimidade. Eu tenho um entendimento de que a polícia tem falado muito, os delegados têm falado muito. O delegado, especialmente de Minas Gerais, ele é muito enfático. O goleiro Bruno fez isso, o goleiro Bruno é o mandante, o goleiro Bruno... Ora, o goleiro Bruno sequer foi indiciado, precisamos ter calma. É muito fácil partir para o emocionalismo, partir para a tentativa de sensacionalismo de dizer que alguém que sequer foi indiciado é culpado. Mas isso pode, e na maioria das vezes gera, uma dificuldade para que esse inquérito se torne uma condenação. Uma outra coisa que me chama muita atenção é o fato da ex-mulher do goleiro Bruno estar sempre, quando é transportada, algemada. É o fato das pessoas serem tratadas como culpados e como pessoas de altíssima periculosidade, quando o Supremo Tribunal Federal já disse que o uso de algemas ele se dará em casos em que esse uso seja necessário ou para garantir a integridade dos policiais ou para garantir a integridade do próprio acusado, jamais como uma regra. E parece que essa decisão do Supremo está sendo feita vista grossa com relação a essa decisão, e nós estamos vendo isso. A imagem que precisa ser preservada está sendo extremamente utilizada como uma maneira de comover a sociedade e previamente condenar a sociedade, condenar os acusados num processo que nem começou. Hoje é o goleiro Bruno, amanhã pode ser João, José, Maria. Então o direito que nós queremos para nós temos que querer para o goleiro Bruno, nós temos que querer para o pastor que está sendo acusado de ter matado a advogada, nós temos que querer para esse rapaz que está sendo acusado de ter matado o pai adotivo e mais 6 pessoas, o direito à defesa, o direito à ampla defesa e a um julgamento dentro dos ditames legais. E após que se puna, e nós cristãos peçamos a Deus que abençoe e ilumine esses cidadãos que, se fizeram o que está sendo dito que fizeram, são realmente criaturas que, além de serem extremamente danosas para a sociedade, podem ser psicopatas irrecuperáveis. Então, peçamos a Deus que as ilumine e que faça o julgamento mais importante, que é o julgamento dele. O Primeira Instância fica por aqui, mas no próximo sábado nós temos um encontro marcado, agora às 11 da manhã, aqui na Sim TV. Escreva pra gente, o e-mail do programa é primeirainstância@simtv.tv, primeirainstância@simtv.tv. A gente se vê. Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau!